Bom, então vamos lá? Imagina esse cenário. Estamos em 1938, dois grupos de intelectuais brilhantes fogem da Europa nazista rumo aos Estados Unidos. Ambos são judeus, ambos são alemães, ambos testemunharam o colapso da civilização europeia, mas as suas conclusões sobre o que deu errado são diametralmente opostas. O primeiro grupo vai ser liderado por Max Horkheimer e Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que conclui que o capitalismo e a razão instrumental são as raízes do fascismo. Então eles vão desenvolver a teoria crítica para desconstruir todas as instituições ocidentais. O segundo grupo, liderado por Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, da escola austríaca, conclui que o abandono do livre mercado e da ordem espontânea é o que permitiu a ascensão do totalitarismo. Então esses dois grupos, eles de refugiados judeus alemães, eles criaram duas correntes intelectuais que hoje se denominam e se entendem e estão no debate político de uma maneira completamente oposta no cenário mundial. Então a esquerda progressista segue Frankfurt, a direita liberal segue Viena. E aqui está a ironia devastadora. Ambos vão fugir do mesmo horror, mas chegaram a conclusões totalmente opostas sobre as suas causas. Bom, bem-vindo ao nosso Manifesto Conservadorista. Meu nome é Paulo Lima e eu quero expressar para você que eu sou especialista em filosofia, política e economia. E além disso, eu trago toda a bagagem sobre a ótica do conservadorismo para que nós possamos analisar todas essas propriedades das esferas intelectuais, políticas em especial, para que a gente consiga também fazer com contrafactuais, com e se o fulano de tal tivesse aqui para pensar sobre aquilo, ou outras coisas, de forma que a gente consiga analisar sobre o binóculo conservador o cenário atual e como a gente consegue se portar diante dele e com todas as problemáticas que eles trazem, tá bem? Então hoje a ideia é explorar com vocês como que essa batalha intelectual entre duas escolas de pensamento alemães explica praticamente todos os debates contemporâneos sobre economia, cultura e política, e você vai ver que não se trata apenas de história das ideias, mas, embora eu seja apaixonado, mas compreensão das raízes filosóficas da guerra cultural que a gente vive hoje, tá bem? Bom, vamos pro vídeo. E, claro, antes de eu falar do vídeo, já ia me esquecendo, clica no botão de like, faz algum comentário se você já sabe que o conteúdo vai ser bom. Por quê? Porque é assim que a plataforma entende que você gostou do conteúdo e vai mandar para outras pessoas. Se você quiser se transformar de fato num agente que faz alguma coisa, né? Se você não consegue fazer o que eu estou fazendo aqui, sentar, colocar microfone e gravar e fazer tudo, você vai ajudar muito dessa maneira. Porque é só assim que uma plataforma de IA vai entender que você está gostando e, portanto, você se transforma em alguém um agente que está por detrás, né, dessa mudança como um todo, para que a gente consiga criar nossa comunidade conservadora aí em 6 meses, 1 ano, espero eu, no máximo 2, tá certo? Vamos pro vídeo agora de fato. Bom, para a gente compreender como que a gente chegou à atual hegemonia cultural de esquerda, a gente precisa entender a estratégia revolucionária desenvolvida pela Escola de Frankfurt, ou Francoforte, como você queira, né? Mas Frankfurt é mais conhecido. Então ela surgiu lá em 1923 no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Foi fundado por Felix Weil, tá? Com dinheiro do seu papaizinho, um milionário ali, comerciante de grãos. Não que isso seja ruim, mas desde o início tinha um objetivo explícito, que era desenvolver uma versão sofisticada do marxismo que pudesse conquistar as universidades e a cultura ocidental, ou seja, por detrás, entrando permeando as diversas culturas, a igreja e tudo mais, já vista a teoria da libertação, teologia da esperança, é que você se envolvendo com as outras pessoas, com outras culturas, com outras áreas, já que a luta da burguesia não estava dando certo pelo proletariado, aquela coisa armada e tudo mais, parecia que não era o caminho. Então você tinha marxistas tradicionais que focaram na revolução econômica e os frankfurtianos eles focaram na revolução cultural. Por isso o marxismo cultural. Ai, mas não existe marxismo cultural. Já sai desse vídeo. Sai do vídeo, é melhor pra você. Você não se irrita, não vai me irritar deixando um comentário tosco e é melhor. A gente tá selecionando público, beleza? Sai do vídeo. Não existe marxismo cultural. Sai do vídeo. Pausa, vai ser um prazer você esquecer que eu existo. Obrigado. Até mais. Vamos continuar aqui, pessoal, que ficou. Que sabe que, de fato, estamos falando de uma revolução cultural. Ou seja, transformação de mentalidade diante de transformar estrutura.
É assim que eles pensaram, é assim que eles criaram. O Horkheimer, o primeiro diretor, ele vai desenvolver a tal da teoria crítica, uma metodologia que vai rejeitar a objetividade científica em favor da crítica emancipatória. Então, para o Horkheimer, o papel do intelectual não é compreender a realidade, mas transformar ela por meio da crítica sistemática de todas as instituições existentes. Todas as instituições existentes. É assim que se pensa. É assim que a subversão, já falei várias vezes aqui no canal, que ela acontece. Traduzindo isso, teoria crítica não é ciência, é ativismo disfarçado de ciência. Qual que é o objetivo? Não é de descobrir verdades, mas de desconstruir tudo que sustenta a civilização ocidental. O oposto do que o conservadorismo pregou. Se a gente for analisar sob o ponto de vista do Theodor Adorno, né, o homem aí da nossa Marcia Tiburi, nossa grande filósofa brasileira, que vai dizer que existe lógica no assalto, né, Marcinha? Quando ele escreve em Dialética do Esclarecimento, lá de 1944, o Adorno, e inclusive o Horkheimer nesse sentido, eles vão argumentar que a própria razão ocidental ela é totalitária e que Auschwitz foi resultado lógico do esclarecimento europeu. Por que isso é revolucionário? Porque inverte completamente a tradição intelectual ocidental. Então, ao invés de usar a razão para melhorar a sociedade, se usa a crítica, crítica, né? O filmezinho do Marx. Para quê? Para destruir fundamentos racionais da sociedade. Então, no Brasil contemporâneo, a gente vai ver a influência frankfurtiana em praticamente todas as universidades públicas, né? Departamentos, ciências sociais, educação, comunicação, né? Tudo vai ser dominado por teorias que se apresentam como científicas, mas que na verdade não passa de uma metodologia frankfurtiana. Então, o que isso significa na prática pra gente? Quando professores eles ensinam que não existe conhecimento neutro e toda a ciência política, ele está aplicando Horkheimer. Então, quando ensina que família tradicional é opressiva e que propriedade privada é violência, está aplicando o quê? Marcuse. Então, a escola de Frankfurt, a grande sacada dos caras aqui, é que ela conseguiu transformar ativismo político em metodologia acadêmica respeitável. Esse é o ponto. Eles criaram uma forma de marxismo que não parece marxismo, não tem gosto de tamarindo, mas tem... Não. Parece tamarindo, não tem gosto de limão, tem cor de laranja, mas não é, não é. Cara, se fala de emancipação, se fala de justiça, de direitos humanos, em vez de luta de classe. Então, no Homem Unidimensional, de 1964, Marcuse, ele vai desenvolver a teoria da tolerância repressiva. É a ideia de que sociedades liberais são mais opressivas que ditaduras. Por quê? Porque criam uma ilusão de liberdade. Então, para o Marcuse, democracia liberal é pior que comunismo. Por quê? Porque permite que pessoas escolham falsamente o capitalismo. Então, a solução é intolerância libertadora. Então, suprimir vozes conservadoras para liberar consciências das massas. Então, essa teoria vai explicar perfeitamente o tal do cancelamento contemporâneo. Então, quando progressistas silenciam conservadores, eles não estão sendo autoritários, eles estão aplicando Marcuse, que ensinou que suprimir discurso reacionário é auto de libertação. Em contraste total com a escola de Frankfurt, a escola austríaca, exato, né? A escola austríaca, ela vai desenvolver uma defesa sistemática da ordem espontânea, do livre mercado, das instituições tradicionais. A escola austríaca começou com Karl Menger em 1871. A gente tem um vídeo aqui sobre Karl Menger, Max Weber e Marx. Acho que foi um dos últimos que a gente gravou. O que ela ganhou? Ganhou forma definitiva com Ludwig von Mises e Friedrich Hayek no século XX. Então, diferentemente dos frankfurtianos, os austríacos eles não tinham essa agenda política explícita, né? Eles queriam simplesmente compreender como que as sociedades complexas realmente funcionam. Então, enquanto Frankfurt parte da ideologia para criticar a realidade, Viena parte da realidade para compreender como que as instituições vão evoluir naturalmente. Então, em Ação Humana, lá em 1949, o von Mises ele vai desenvolver a tal da praxeologia, tá? Que é o quê? A lógica da ação humana que mostra como os mercados coordenam bilhões de decisões individuais sem um planejamento central. Então, para o Mises, a economia ela não é sobre matemática, sobre estatística, é sobre compreender como as pessoas tomam decisões em condições de incerteza. E é por isso que a economia não é uma área, uma disciplina das exatas. Economia é uma disciplina das humanas, tá bem? Então os mercados eles funcionam por quê? Porque permitem que
conhecimento disperso seja coordenado por meio de preço. Inclusive, se você não sabia que economia não era das exatas e soube agora, valeu, né? Já valeu. Então já pausa, respira, likezinho, comentáriozinho, pausa o vídeo e continua. Por quê? A gente precisa disso para poder, senão a gente vai chegar a lugar nenhum aqui. Eu vou me esgoelar, vou ficar gastando meu tempo precioso e a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa disso pra gente chegar em mais pessoas, pra gente ter mais inscritos, pra gente ir galgando aí com a nossa comunidade que a gente tá cada vez mais crescendo, né? O primeiro mais difícil já foi, que são 100 primeiros inscritos. Agora pros próximos 1.000, 10.000 e 100.000 é uma questão aí de tempo, tá bem? E lógico, de ajustes aqui cada vez mais que a gente vai fazer. Então por isso que eu conto com vocês, com comentário, com sugestões e tudo mais, beleza? Voltando. Então os mercados eles vão funcionar por quê? Porque eles permitem que conhecimento disperso seja coordenado por meio de preços. Por que mostrar que planejamento central é impossível? Né? Porque esse é o ponto de contra-argumentação ao socialismo. Por quê? Porque nenhum burocrata ele pode ter o conhecimento necessário para coordenar a economia complexa. Apenas mercados livres podem processar informação suficiente. Se a gente for olhar sob o ponto de vista do Hayek, lá no Caminho da Servidão, que o Paulo Guedes sempre cita, e de 1944, o Hayek ele mostrou como que o socialismo, que o socialismo democrático, ele inevitavelmente ele se transforma em totalitarismo. Por quê? Porque planejamento econômico requer controle político total. Então, qual que foi a grande sacada do Hayek? Que ele previu que países que adotassem planejamento econômico perderiam liberdades políticas. Exatamente o que aconteceu em todos os países socialistas do século XX. Então, no Brasil, que a gente vê uma confirmação das teorias austríacas, a diferença entre períodos de maior liberdade econômica, que produziram crescimento, e períodos de maior intervenção estatal, que produziram estagnação. O que isso significa na prática? Que o milagre econômico ali, que aconteceu de 1968 a 1973, ele aconteceu quando o Brasil adotou políticas relativamente liberais. A década perdida ali, né, de 1980 até 90, aconteceu quando adotou a política estatista. Então, se a gente for analisar sob o ponto de vista do Morrell Rothbard, o discípulo, né, americano do von Mises, ele mostrou que mesmo as falhas de mercados existentes são geralmente causadas por intervenção governamental, elas não são ocasionadas por mercados livres. Se a gente for traduzir isso, problemas que progressistas atribuem ao capitalismo selvagem, né, são na verdade causados por regulamentações governamentais que distorcem incentivos de mercado. Então, países com maior liberdade econômica vai ter menor desigualdade, tá bem? Então, melhor que isso, né, é a questão do que a gente pode perceber por meio da mobilidade urbana, as questões ambientais sendo bem tratadas e tudo mais, quando o Frankfurt prevê de uma maneira extremamente oposta a isso. Né? Bom, para a gente compreender de uma maneira um pouco mais ampla, um panorama intelectual contemporâneo um pouco mais profundo, a gente precisa entender como que outras escolas, né, influenciaram nesse debate. E aqui a gente vai para o nível avançado, tá bem? Então, se você não tem muito contato com isso, é a hora de você, de repente, até dar uma pausinha aí e pesquisar sobre o assunto, tá bem? Primeiro a gente tem a escola de Chicago, que foi liderada por Milton Friedman, tá? O que ela desenvolveu? Uma versão mais empírica e pragmática do liberalismo econômico. Então, diferentemente dos austríacos, que rejeitaram a matemática e a economia, Chicago usa modelos econométricos para demonstrar as eficiências de mercado. E se a gente for ver sob esse ponto de vista do Friedman, lá no Capitalismo e Liberdade, que ele escreveu em 1962, ele mostrou como a liberdade econômica e liberdade políticas vão ser inseparáveis. Então, países com mercados livres têm democracias estáveis, países com economias controladas têm regimes autoritários. E como que isso vai complementar a Viena? Ele vai oferecer uma evidência empírica para a teoria austríaca. Então, enquanto o Mises e o Hayek vão usar a lógica dedutiva, o Friedman vai usar dados estatísticos para chegar às mesmas conclusões. E você também tem a escola de Public Choice, que foi liderada por James Buchanan, que ele aplicou a análise econômica ao comportamento político. Ele mostrou que políticos e burocratas respondem a incentivos como qualquer outra pessoa.
mas eles, né, vão buscar maximizar poder e recursos pessoais. Então, o Public Choice vai explicar por que governos crescem constantemente e por que políticas públicas frequentemente produzem resultados opostos aos prometidos. Então, os políticos eles têm incentivos para prometer benefícios e esconder custos. Agora, se a gente for olhar sob o ponto de vista brasileiro, a teoria do Public Choice ele vai explicar perfeitamente, né, fenômenos do toma lá da cá, do presidencialismo de coalizão, né? Esse crescimento descontrolado do Estado brasileiro. Né? É uma coisa que é fato. Bom, a gente também tem a escola ordoliberal alemã, que ela vai desenvolver uma espécie de uma terceira via aí entre laissez-faire, né, e socialismo. Então, os ordoliberais, como o Wilhelm Röpke, que eles vão defender ali os mercados livres dentro da estrutura legal forte, que vai impedir uma concentração excessiva de poder. Então, os ordoliberalistas ali, eles vão influenciar o tal do milagre alemão, né? Pós-guerra e a construção da União Europeia. Então, vai combinar livre mercado com regulamentação antitrust e políticas sociais. Então, por que isso é importante para a gente? Porque ele vai oferecer modelo para os conservadores que querem defender capitalismo sem aceitar todos os excessos do liberalismo clássico. Então, é uma forma. A outra, por último aqui, seria a escola institucionalista, né, que vai ser representada especialmente por Douglas North. Ela vai mostrar que instituições, as regras formais e informais, elas vão determinar desenvolvimento econômico mais que recursos naturais ou capital, né? Então, é uma escola que ela vai explicar por que países com recursos similares têm desenvolvimento tão diferente. Então, países com instituições que protegem propriedade privada, garantem o cumprimento de contratos, prosperam, e países sem essas instituições estagnam. Então, o institucionalismo vai confirmar ali insights valorosos para os conservadores sobre a importância das tradições, né, do capital social, para o funcionamento de sociedades prósperas. Né? Então, assim, como que a gente aplica esse conhecimento sobre escolas de pensamento para navegar nesses debates contemporâneos e tomar decisões políticas e informadas? Primeiro, a gente tem que identificar qual que é a escola que está por detrás de cada proposta política. Então, quando alguém fala lá, justiça social, desconstrução, emancipação, tá falando do quê? De Frankfurt. Então, é óbvio. Agora, quando fala de livre mercado, ordem espontânea, escolha individual, tá falando de Viena. Então, aprender a conhecer esse DNA intelectual de diferentes propostas é o que permite prever as consequências antes que sejam implementadas. Então, você vai captando pelas palavrinhas que esse povo vai dando, né? Nós contra eles, né? O opressor, o oprimido, o burguês, o proletariado, o dominante, o dominado, essa coisa toda, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E se a gente for ver isso na prática, com a lente do dia a dia, políticas educacionais baseadas em Frankfurt, como a pedagogia do oprimido lá, do tio Paulinho, né? Pedagogia crítica, tudo isso vai produzir estudantes politizados, mas incompetentes, né? Agora, políticas baseadas em Chicago, com vouchers escolares ali, vão produzir competição, melhoria de qualidade. Então, por que isso funciona pra gente? Porque diferentes pressupostos filosóficos levam a diferentes resultados práticos de forma previsível. Segundo ponto, você tem que estudar as escolas que mais se alinham com seus valores e objetivos. Então, se você valoriza a liberdade individual, a prosperidade econômica, foca em Viena, em Chicago. Então, se você valoriza estabilidade social, tradição, né? Inclua o ordoliberalismo, o institucionalismo. Então, não aceite rótulos simplistas como neoliberal ou socialista, né? De esquerda, direita, pior ainda. Tem que compreender essas nuances entre diferentes escolas liberais, diferentes escolas críticas. Então, o conhecimento sofisticado sobre as escolas de pensamento vai permitir que a gente tenha debates mais produtivos, mais efetivos. E, por último, use múltiplas escolas para desenvolver posições mais robustas. Então, os austríacos têm razão sobre a eficiência de mercado, mas os ordoliberais têm razão sobre a necessidade de uma estrutura legal forte. E o conservadorismo brasileiro, sobre uma lente um pouco mais sintética, ele pode combinar a eficiência austríaca, pragmatismo chicaguiano, né, estabilidade ordoliberal e atenção institucional à cultura. Por quê? Porque o conservadorismo é uma anti-ideologia, ele está se preocupando com isso. Ele se preocupa com o que funciona. E traduzindo de outro modo, né, não seja dogmático. Tem que usar ferramentas intelectuais de diferentes escolas, conforme apropriado para a situação. Tem que reconhecer que essa batalha intelectual ela determina o futuro da civilização.
né? O Frankfurt, ele domina a universidade e a mídia. Agora, Viena vai influenciar políticas econômicas e think tanks. Todo o resultado dessa batalha ela vai ser determinada se a gente vai ter ou não sociedades liberais ou controladas. Então a escolha está com a gente aqui. Tá bem? Bom, estude as escolas, se aprofunde nas escolas, veja o que você acha, pense sobre a questão do desconstrutivista do Frankfurt, análise científica de Viena, deixa comentário, deixa o likezinho, para se aprofundar um pouco mais nos pensadores conservadores. Eu deixei aqui um link na descrição sobre um compêndio que eu fiz de grandes nomes do conservadorismo, tem mais de 500 páginas, tá bem feitinho. Espero que você goste, e em breve a gente vai lançar o nosso curso completo aí de conservadorismo, onde a gente vai explorar como que as diferentes tradições intelectuais podem ali informar, pode nos trazer, né, um debate público muito mais coerente e maduro, né? É como o Roger Scruton dizia, os conservadores são chatos, mas eles estão certos. E é isso, tá certo? Então seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Obrigado por assistir e até a próxima. Um grande abraço.